Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Araponga e esse é o Medicina Resumida. Bom pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa a vocês pela qualidade um pouquinho reduzida do vídeo. É que essa semana realmente eu não tive como ir no estúdio para poder gravar a abertura, então de novo me desculpem. Mas vamos ao que interessa. Esse é o último vídeo da nossa série sobre a laringe. Nesse vídeo, eu vou estar falando sobre o suprimento vascular, sobre a drenagem linfática e a inervação da laringe. Ficaram interessados? Querem saber um pouco mais? Então aguarda só um pouquinho que eu volto depois da vinheta. Solta! Então, galera, voltando com o conteúdo após um pequeno recesso, vamos continuar com a nossa série quase que eterna sobre a laringe. Hoje falarei sobre o suprimento vascular, a drenagem linfática e a inervação. Beleza? Espero que gostem. Bom, para começar, é bastante importante que você tenha em mente que a principal fonte de sangue arterial para a laringe vem das artérias laríngeas superior e inferior, e que existem várias anastomoses entre elas, tanto contralaterais, direita e esquerda, quanto ipsilaterais, superior e inferior. A artéria laríngea superior é quem supre a maior parte da laringe, pegando da epiglote até as pregas ocais, além da maioria dos músculos. Já a artéria laríngea inferior supre a parte do cricotireoide e cricoaritenoide. Beleza, vamos ver um pouco mais sobre as artérias laríngeas superiores. Bom, ela pode se originar basicamente de dois lugares. O primeiro e mais comum é a artéria tireoide superior, que é ramo da artéria carótida externa. O segundo lugar de origem é a própria carótida externa, entre as artérias tireoide superior e lingual. Tá, você agora já sabe de onde ela surge, mas e para onde ela vai? Bom, ela segue da sua origem em direção à laringe, óbvio, e entra pela membrana tireoide, dividindo-se posteriormente em vários ramos, que irão suprir desde a pontinha da epiglote até a margem inferior do tireoaritenoide. Beleza, você já sabe onde surge, que trajeto faz, onde entra, a área que irriga, mas o que ela faz lá dentro da laringe? Bom, ela vai se anastomosar com seu homólogo contralateral e com o ramo laríngeo inferior da artéria tireoide inferior. Já a artéria laríngea inferior é um pouco menor que a superior. Ela surge a partir da artéria tireoide inferior, que é um ramo da subclávia. Ela sobe junto ao nervo laríngeo recorrente, entra na laringe por baixo, na margem inferior do músculo constritor inferior, atrás da articulação cricotireoide. Depois de entrar na laringe, a artéria laríngea inferior se anastomosa com seu homólogo contralateral e com o ramo laríngeo superior da artéria tireoide superior. A artéria laríngea inferior é responsável por suprir os músculos da laringe e da mucosa. Tem-se descrito também uma artéria laríngea posterior, originada como um ramo interno da artéria tireoide inferior. Outra artéria que ajuda no suprimento sanguíneo para a laringe e que pode surgir a partir da tireoide superior é a artéria cricotireoide. Ela tem um curso variável, ou por cima ou por baixo do músculo externo tireoide. Quando ela passa por cima, ela é acompanhada por ramos da alça cervical, e quando ela passa por baixo, relaciona-se com o nervo laríngeo externo. Assim como a artéria laríngea superior, ela se anastomosa com seu homólogo contralateral, mas além dessa anastomose, ocorrem outras, com artérias laríngeas. Belezinha, pessoal? Certo, galera. Já vimos o suprimento arterial. Vamos partir agora para a drenagem venosa, que, por sinal, é bem simples de entender, pois o retorno venoso a partir da laringe é feito através das veias laríngeas superior e inferior, que correm paralelamente às artérias laríngeas e são tributárias das veias tireoides superior e inferior, respectivamente. As veias tireoides superiores drenam diretamente para a jugular interna e as tireoides inferiores para as veias braquiocefálica esquerda. Pronto! Agora vocês já sabem como o sangue chega e sai da laringe. Vamos partir para a drenagem linfática agora?
Mas antes de falar da drenagem em si, é importante saber que as pregas vocais servem como limites que demarcam a área superior e inferior da laringe. Agora sim, já falando sobre a drenagem propriamente dita, acima das pregas vocais, os vasos linfáticos drenam a parte supraglótica da laringe e acompanham a artéria laríngea superior, perfuram a membrana tireoide e terminam nos linfonodos cervicais profundos superiores. Esses vasos linfáticos supraglóticos costumam também se comunicar com os linfáticos da base da língua, beleza? Já abaixo das pregas vocais, alguns vasos furam o cone elástico, atingindo os linfonodos pré-laríngeos e ou os paratraqueais e pré-traqueais. E outros vasos acompanham a artéria laríngea inferior e juntam-se aos linfonodos cervicais profundos inferiores. Então, galera, vamos falar agora da inervação da laringe. Bom, ela é inervada pelos ramos interno e externo do nervo laríngeo superior, pelo nervo laríngeo recorrente e pelos nervos simpáticos e parasimpáticos. De forma bem objetiva, o nervo laríngeo interno é sensorial, o nervo laríngeo externo motor e o nervo laríngeo recorrente misto. Mas vamos esmiuçar um pouco mais essa coisa toda antes de falar de cada um deles separadamente. O nervo laríngeo interno é sensorial em direção às pregas vocais. O nervo laríngeo recorrente é sensorial abaixo das pregas vocais, sendo que existe uma sobreposição entre as áreas inervadas pelos dois nervos nas pregas vocais. Beleza? Você já deve estar se perguntando, oxe, o recorrente não era misto? E é. Todos os músculos intrínsecos da laringe são supridos pelo laríngeo recorrente, exceto o cricotireoide, que é suprido por quem? Exatamente, acabei de falar que o nervo laríngeo externo é motor, e é ele que vai inervar o cricotireoide. Já que prometi falar pormenor de cada um dos nervos, vamos começar com o nervo laríngeo superior, que se origina na metade do gânglio vagal inferior. Ele, como eu já tinha falado, se divide em dois ramos, um menor, externo, e um interno, maior, óbvio. Bom, o interno passa um pouco acima da artéria tireoide superior e perfura a membrana tireoide. Depois de entrar na laringe, ele também se divide, formando os ramos superior, médio e inferior. O ramo superior supre a mucosa da fossa piriforme, o médio supre a mucosa do ventrículo, mais especificamente a membrana quadrangular, sendo provavelmente o grande responsável pelo reflexo da tosse. Então anota aí. Por fim, o ramo inferior, que supre a mucosa do ventrículo e a cavidade subglótica. Sobre o ramo externo não tem muito a se falar. O que você deve saber sobre ele é que é essencialmente motor, relacionado com o músculo cricotireoide, e ele tem relações estreitas com a artéria tireoide superior, podendo ser lesado durante alguma cirurgia na tireoide. Beleza? Mas, sem sombra de dúvidas, o principal nervo da laringe é o recorrente. Ele penetra na laringe, passando por baixo ou entre as fibras do cricofaríngeo, próximo à sua inserção na face lateral da cartilagem cricoide, fazendo seu suprimento nervoso. O nervo vai então se dividir em dois ou mais ramos, geralmente abaixo da margem inferior do constritor inferior, mas isso não é uma regra. O ramo anterior é em geral motor, enquanto o ramo posterior é principalmente sensorial. O ramo anterior do laríngeo recorrente inerva o cricoaritenoide posterior, o interaritenoide, o cricoaritenoide lateral, terminando no tireoaritenoide, que também é inervado pelo ramo anterior. O ramo posterior sobe abaixo do cricoaritenoide posterior, juntando-se ao ramo descendente do nervo laríngeo interno. Mas além dessa anastomose, os ramos do laríngeo recorrente fazem inúmeras outras, que não vale a pena falar uma por uma aqui, beleza? Para finalizar, a inervação autonômica da laringe, onde as fibras parasimpáticas secretomotoras correm com os nervos laríngeo superior e recorrente para as glândulas mucosas da laringe. Já as fibras simpáticas pós-ganglionares correm para a laringe, sendo originadas nos gânglios cervicais superior e médio. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Espero que tenha ajudado. Se curtiram,
Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo para a gente ter aquele feedback de como estamos indo. Se ainda não é inscrito, corre que ainda dá tempo. Afinal, você não quer perder nenhum conteúdo, né? Aproveita e compartilhe o vídeo com seus amigos e aproveita para seguir a gente nas redes sociais. O Medicina Resumida está no Facebook, no Instagram e também no Snapchat. Bom, já sabem, né? Dúvidas, sugestões, críticas e elogios, é só deixar um comentário aqui embaixo, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fui!